Ok, nós vamos fazer isso, gente. Então, muito boa noite a todos. Eu peço mil desculpas pelo ocorrido, nunca tinha acontecido no nosso grupo de IA, mas aconteceu. O Érico está gravando? Então, eu vou passar a bola para o Érico, que participou já de outros debates e se dispôs hoje a fazer algumas provocações para a gente discutir um pouquinho sobre IA, um pouquinho ou bastantinho. Então, vamos lá. Bom, vamos do início, então, né? Me apresentar muito rapidamente. Eu cheguei ao contato com o professor Guto Fábio com uma intenção de fazer um doutorado na área de História da Ciência. Eu tenho doutorado em Psicologia e Engenharia Elétrica. Minha primeira formação foi Engenharia Elétrica. Sou empresário também, enfim, apaixonado por temas ligados a uma pesquisa que eu chamo aqui de campos de informação. Então, pesquisa sobre intuição, tomada de decisão e a física desses benditos campos de informação. É um tema bastante específico, mas bem interdisciplinar. Ele tem a ver com a física contemporânea, né? Ou seja, o entrelaçamento de todas as coisas. E a partir desse entrelaçamento de todas as coisas, você chega a uma nova visão da teoria do conhecimento. Ou seja, eu conheço a realidade porque a realidade faz variação em mim. Isso nos ajudaria a compreender também faculdades humanas consideradas muito especiais, como, por exemplo, a intuição, né? Tem aplicações na área médica, ou seja, exposição do sujeito a campos que são contrários ou divergentes da minha estrutura de natureza, e em outras áreas também. Então, a gente está lançando um livro agora em dezembro, pela Springer Nature, com vários cientistas do mundo. E aí que surgiu, quem me indicou fazer um doutorado nessa área foi um cientista indiano chamado Anirban Bandyopadhyay. Esse cara, eu vou falar um pouquinho dele depois, mas ele é um cara bem especial, assim, pelas descobertas que ele fez. Ele estuda biologia quântica e foi o sujeito que descobriu a existência de microtúbulos dentro dos nossos neurônios. A partir dessa descoberta, e os últimos 30 anos, depois eu posso mandar um pouquinho de referências dele, ele fez uma série de pesquisas mapeando as vibrações, todas as vibrações, os relógios, os ritmos do nosso corpo vivo, para construir um cérebro artificial baseado nesses cristais de tempo que ele chama, daqui o livro dele, o Nanobrain. Tá? E o resultado desses 30 anos de pesquisa é que ele realmente conseguiu construir um cérebro artificial baseado nesses time crystals, são imitando o comportamento dos neurônios, não dos neurônios, mas dos microtúbulos que estão dentro dos nossos neurônios. Tá? São clock inside the clock, inside the clock. São ritmos da natureza, digamos assim, ritmos da vida. Esse triplet, inside triplet, inside triplet. Então, quando você vai investigando no nível da ativação dos neurônios, depois você entra em níveis cada vez mais subníveis, né, digamos, dentro do neurônio, você chega a esse comportamento de frequências, né? E isso levou ele a construir, então, um modelo de IA completamente diferente do que existe. O modelo de IA que a gente conhece hoje é um modelo baseado na máquina de Turing, zeros e uns, né? Ou seja, e o nosso cérebro não funciona com base em zeros e uns, não funciona como um computador, uma máquina de Turing, né? Os resultados disso levaram ele a construir a uma série de patentes. Acho que a Microsoft sabotou a gente hoje porque a Microsoft tentou comprar essas patentes e não conseguiu. Tentou comprar as 10 patentes por $1 bilhão e não conseguiu. Ele não vendeu. Ele trabalha num instituto chamado NIMS, no Japão, National Institute of Material Sciences, e desse trabalho, com o apoio dele, a gente começou a fazer uma série de publicações correlacionando as duas teorias, os meus estudos na área de campos de informação, na psicologia e na física, com a biologia quântica dele. Não tem a ver com IA, embora a gente tenha sérias críticas, de certa forma, ou ressalvas, né? Eu não tenho nenhuma ressalva ao uso da IA, né, muito pelo contrário, tanto que a minha apresentação eu montei na IA e vou mostrar para vocês de dentro da IA, né? Ou seja, não tem um PowerPoint, comentei com o professor, eu montei tudo na IA. Como foi que eu fiz o material para hoje, né? Que a ideia é que a gente possa discutir alguns dos pontos que estão ali. É óbvio que essa discussão de Artificial Intelligence, ela
pelo próprio nome, Artificial Intelligence, ela já vai esbarrar numa pergunta muito intrigante, que é o que é o Intelligence, então, o Natural Intelligence. Se existe um Artificial Intelligence, é porque tem um Natural Intelligence. E como é a natureza dessa inteligência? Outra forma de colocar essa pergunta seria dizer o que realmente caracteriza a inteligência humana enquanto tal. Por exemplo, para um filósofo, para um Russell da vida, ele poderia dizer, olha, é a intencionalidade, né? É a capacidade da consciência de ser intencional. Então, para cada autor, a gente vai ver um aspecto que faria essa diferença. Se a gente voltar muito no tempo, a gente vai chegar lá no Descartes com um animal racional. Mas hoje, conhecendo as máquinas, conhecendo a tecnologia, a gente realmente diria que, por exemplo, uma máquina... Tudo bem, a máquina não é um animal, né? Ela não é animada, não é um ser movente. Mas ela não é racional, ela não consegue ser um sujeito de conhecimento num certo contexto. Tá? Então, essas são as provocações que a gente vai aprofundar um pouco aqui. Eu vou tentar ser breve, como a gente tem pouco tempo, para dar tempo também da gente abrir, trocar um pouco de experiência e tudo mais. Eu vou compartilhar, então, aqui minha tela. Muito bem. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me avisem, por favor. Estão vendo minha tela? Sim? Sim? Yes. Tá bom. Bom, eu vou abrir aqui. Agora está dando eco de novo. Vocês estão vendo um PDF aqui, capítulo 8, Máquinas Intui. De onde que está isso aqui, tá? Isso é um outro livro sobre intuição. E aí, lá pelo capítulo 8, eu desenvolvi aqui um diálogo com o ChatGPT, onde eu coloco uma série de questionamentos para mostrar o entendimento da própria máquina e claramente deixar evidenciado a distinção entre aquilo que seria o limite da máquina ou o inalcançável pela máquina e aquilo que seria naturalmente um aspecto humano. Então, aqui, por exemplo, com base no que você acumulou de conhecimentos ou em outros critérios que você desenvolveu em seus modelos, o sujeito de conhecimento é sempre um ser vivo ou o sujeito de conhecimento pode ser uma máquina? E assim sucessivamente, tá, gente? Tem várias perguntas aqui. Exatidão do sujeito de conhecimento. É senso comum que em qualquer ciência a exatidão requer instrumentos exatos. Dado que a máquina aprende daquilo que o homem produz, você entende que a máquina poderia corrigir as imperfeições do conhecimento humano? Ou você entende que a máquina também se torna inexata, porque ela aprende do homem? E assim sucessivamente, as perguntas vão ficando mais capciosas, tá? Modelo colaborativo, não sei o quê. Então, eu vou fazendo provocações aqui. Como foi que eu montei, então, o nosso material? Eu subi esse arquivo, e disse, olha, eu preciso montar alguns poucos slides para uma discussão provocativa. Então, você vai usar o seguinte, capítulo das máquinas intuem, sobre o tema traçando uma linha clara entre os limites para as IAs, discussão quanto à ignorância sobre o funcionamento do cérebro, de forma que adotamos o paradigma de Turing, utilizando o modelo NanoBrain, de Niemann-Brandiopaty, não como uma certeza, mas como uma visão alternativa ao modelo de Turing, buscando construir um cérebro artificial inspirado na lógica intrínseca de funcionamento do cérebro humano, teoria dos primos. E 3, discussão sobre computação quântica versus modelo OR, que é o modelo de Orchestrated Objective Reduction, do Hameroff e Penrose, onde a consciência teria uma base quântica. Ou seja, as máquinas poderiam ter algo como uma consciência, em sentido pleno, com qualia, com o sentimento de que o verde é verde, ou de que o fresco é fresco, e de que a água é gostosa, ou que o mar borbulha, né? E assim sucessivamente. Então, eu anexo o capítulo item 1 para apoiar esse trabalho, você encontrará tanto a discussão do item 1 quanto os ótimos argumentos com o item 3 da consciência quântica. Né? Tenho no máximo 30 minutos, olha só, parece que a gente estava prevendo o tempo. Beleza. Então, aqui ele sugeriu esse material aqui, tá? Vou diminuir aqui para a gente poder aumentar o compartilhamento e a gente vê. Olha o título, né? Uma representação abstrata de uma rede neural fundindo com o cérebro humano e a intuição e consciência, os limites da máquina e o futuro da ciência. Uma discussão provocativa baseada em intuição. Bom, roteiro da nossa discussão. As máquinas intuem, diálogo com o GPT e fronteira do humano. Eu vou mostrar as perguntas. Né? Para além de Turing, modelo NanoBrain e a lógica intrínseca do cérebro, consciência quântica. A IA pode ter qualia, computação versus teoria core. E a conclusão provocativa, a crise das ciências e um chamado à evolução humana. A intuição tem
na visão do Russell, com o qual eu compartilho, a intuição tem um papel, precisa ser resgatada a intuição, como fundamento último, né, da investigação científica, da pesquisa científica, em última análise do conhecimento. É ali que a gente produz conhecimento novo. É óbvio que tem um monte de detratores e um monte de pessoas que dizem ótimo, mas a intuição e a racionalidade precisam recuperar uma paridade. A gente não pode deixar a intuição largada às trevas, sem um entendimento de como ela realmente funciona e por que ela é tão maravilhosa, digamos assim, na ótica de grandes, e usar apenas a racionalidade. Porque a racionalidade, como a gente já entende, acredito que um certo grau de concordância, aquilo que a gente chama de racionalidade, capacidade, ratio, né, de dividir, analisar partes, etc., essa é uma capacidade que as máquinas também estão demonstrando através de modelos complexos de linguagem, né, GMLs da vida. Né? Bom, o diálogo e a fronteira, tá? Ele escolheu um trechinho do material para representar aqui os argumentos. Então, ele colocou assim, a tese central do capítulo. A mais poderosa IA consegue nos enganar tão bem quanto um excelente ator em uma peça de teatro, com a diferença que as emoções vividas pelo ator são reais, enquanto a IA seria como um ator de borracha. Não tem um corpo vivo, não é dotado de intencionalidade, de semovência, em sentido vital, e, portanto, não participa do mundo da vida, não tem intuição. Então, argumento 1, sujeito do conhecimento pode ser uma máquina? Sim, mas apenas no contexto de processamento de dados. Argumento 2, a máquina herda e replica as imperfeições humanas? Herda, mas a correção é colaborativa. E aqui entra a questão da responsabilidade, que uma das perguntas que eu faço é com relação à responsabilidade do ser humano em reconquistar essas potencialidades que ficam atrofiadas ou perdidas, para que efetivamente a gente não entre numa lógica do tipo disputa do homem com a máquina, mas sim de, cara, o homem realmente tem coisas a mais do que a máquina e ele comanda a máquina. Mas ele precisa evoluir também. Existe uma responsabilidade do humano em entender como evoluir, para que não sejamos engolidos, né, pela máquina. Bom, a intuição é um conhecimento não mediado, transcendente e efêmero, inalcançável pela lógica algorítmica. Esse aqui é o cerne da questão. Então, a intuição é uma forma, um aspecto, né, uma modalidade da nossa inteligência, da nossa capacidade de ler dentro, que é autenticamente humana e que é inalcançável à máquina. Bom, o abismo, intuição humana versus processamento de máquina. Aqui a gente tem uma comparação baseada nos argumentos do capítulo. Né? Então, intuição humana, conhecimento imediato. Ligado ao aspecto já percebido em ontologia, já percebido em muitas teorias do conhecimento, já percebido na física, de que o universo é omniverso, ele é realmente todo unido. Né? Então, é possível, sim, um conhecimento imediato, não mediado. Já os processamentos de IA são conhecimentos mediados por dados e algoritmos. A intuição humana pode utilizar símbolos, mas não se confunde com os símbolos, ela é transcendente aos símbolos. Ela utiliza símbolos para se representar. Já as operações puramente simbólicas e estatísticas estão do lado do processamento do IA. Né? A intuição humana emerge de um corpo vivo, sentido russeliano, Leib, né? No mundo da vida, de novo, em sentido russeliano. Ou seja, esse mundo todo unitário, onde a intencionalidade, em sentido de atividade máxima da nossa inteligência, está em conexão com todas as coisas em caráter imediato. Né? Já a máquina, né, opera em um corpo-máquina sem presença ôntica. A intuição revela um novo modo de ser, do meu ser. Ou seja, quando eu identifico algo no universo que faz ressonância, que me tira da indiferença, aquela situação com a qual eu entro em correlação, já sou eu, de certa forma. Então, tem algo de profundo, né, que o Russell chamava de originário, que está buscando se expressar na existência, e então ele se identifica com aquela situação, oportunidade, etc, etc. Também eu posso usar a intuição para colher o que é arriscado, o que me destrói,
né? Mas, enfim, aqui nesse caso a gente está dizendo, a intuição revela um novo modo do meu ser, que quer se desdobrar no espaço-tempo-energia, né? E do lado do IA a gente tem um output, uma simulação do que seria uma intencionalidade, uma decisão ou algo, mas que não corresponde, né? Eu não tenho um desdobramento existencial, não há uma existência nem em sentido russeliano, nem em sentido heideggeriano, né? É defectiva, né, a existência da máquina. Bom, parte 2, o cérebro ignorado. Então, ok, a gente quer criar inteligência artificial e a gente já tem visto, eu estou usando de propósito o DeepSeek, não porque eu seja fã dos chineses, ou seja lá do que for, mas porque eles deram um baile, né, na lógica do ChatGPT. Basicamente, eles conseguiram construir com uma capacidade de processamento muito, muito inferior à que é necessária para o ChatGPT, uma inteligência artificial tão boa, se não superior, no meu critério é superior. Eu uso para produção científica, para uma série de coisas. Eu posso dizer para vocês que, mesmo uma versão gratuita, para mim, é muito superior à versão paga do ChatGPT. Mas de muito, assim, de longe. Posso mostrar alguns exemplos aqui de resultados, de trabalhos feitos em parceria, vamos colocar assim, aqui, né, onde eu precisava pegar o tema dos campos de informação, todo o material do livro, e confrontar com uma pessoa que me convidou para escrever um artigo sobre, como é que chama, constelações psíquicas, né, as constelações familiares, coisa e tal. E, basicamente, eu pedi o auxílio dele para, utilizando o meu modelo, a gente construir uma abordagem matemática, físico-matemática, para explicar as constelações familiares. E foi construído, e com algumas poucas revisões, eu cheguei num estágio bastante satisfatório, em poucas horas, né? Algo que poderia ter me levado semanas para ter produzido as equações, né? Ou seja, enquanto processamento de linguagem, definitivamente ultrapassa as capacidades da maior parte da população humana, né? Bom, crise do modelo dominante, paradigma de Turing von Neumann, computação sequencial baseada em símbolos discretos 0 e 1. Mesma computação quântica, ao final do dia, utilizo esse paradigma. Deixa eu só ver se são vocês aqui no grupo. Não. Tudo bem. Desculpa, gente. Pergunta provocativa. Estamos construindo aviões não asas para voar? Estamos modelando a inteligência de forma errada? Isso é importante, porque se a gente está modelando o Artificial Intelligence de uma forma que não leva em consideração nenhum aspecto autenticamente humano, ou meramente também a questão da sensação, da emoção, ou coisa que o vale, aquilo que envolve um nível mais profundo de percepção, a gente tem realmente um output puramente gelado, frio, racional, e isso pode, inclusive, digamos assim, estar produzindo novos conhecimentos, novas circunstâncias que são anti-humanas, né? Em definitiva, que não levam em consideração diversas dimensões humanas. Então, a gente deveria pensar nisso, é a provocação, né? Uma alternativa, que eu aqui só trouxe também como exemplo, poderiam ser tantos exemplos, né? Ver se eu consigo botar isso aqui no modo... consegui. Aumenta um pouquinho a visibilidade de vocês aí. O modelo do nanobrain do Bandiopaty. A ideia central, né? O cérebro não é um computador digital, é uma rede de microtúbulos que processa informação de forma análoga, holística e baseada em ressonância. Inclusive aqui, obviamente, utilizando o paradigma do entrelaçamento quântico, que pode ativar instantaneamente essa percepção. E, pasmem, todas as nossas células do corpo têm tubulinas, microtubulinas. Substâncias ou estruturas parecidas aos microtúbulos neuronais. Nós temos 100 mil microtúbulos em cada neurônio. Então, vocês imaginam, nós temos trilhões de células, né? Centenas de milhares, ou dezenas de milhares, na melhor hipótese, de microtúbulos ou microtubulinas, são análogos, nos nossos trilhões de células. Quer dizer, qual é a capacidade, hoje se fala de computação quântica, biocomputação, né? Ou seja, a capacidade de processamento, por exemplo, daquelas redes de células, né, que o pessoal faz bastante, né, para fazer cálculos, resolver problemas complexos. Vocês já devem ter visto
essas culturas de bactérias, determinadas bactérias, que com determinados estímulos fotônicos, por exemplo, conseguem realizar tarefas computacionais extremamente complexas, não atingindo, por vezes, a solução ótima, mas atingindo um subótimo num tempo assustadoramente pequeno, comparado com as máquinas de Turing. Isso faz a gente refletir. Estou falando de células que não têm olhos, que não têm mãos, que não têm nada, bactérias, teoricamente burras, mas que com uma configuração adequada conseguem resolver problemas computacionais extremamente complexos, como, por exemplo, o do caixeiro viajante. Problema NP completo, extremamente pesado computacionalmente, e ele é resolvido de maneira subótima em muito pouco tempo, frente a qualquer máquina hoje superpoderosa que nós temos. Implicação: isso poderia levar a um IA com capacidades mais cerebrais, talvez um caminho para formas rudimentares de intuição? Seria aqui uma provocação. Quer dizer, será que a gente, criando estruturas, como, por exemplo, ele criou os cristais temporais, né? Que são estruturas que imitam as estruturas dos microtúbulos, que a gente teria condição de construir máquinas com um mínimo de interação com a realidade, interação, não presença ôntica, mas interação quântica com a realidade. Tá? E, bom, consciência é quântica, última fronteira. Então, aqui eu estou finalizando já, tá? Perspectiva da física quântica do capítulo. A mecânica quântica demonstrou que as partículas existem em um estado de possibilidade, que seriam observadas. A consciência está emaranhada com a própria estrutura do universo. Tá? Visão clássica mecanicista, cérebro como computador, consciência como epifenômeno. Visão quântica, Penrose, Hameroff, Orcore. A consciência emerge de processos quânticos nos microtúbulos neuronais. É como a superfície do mar. Nós estamos imersos no mar e a superfície do mar é revelada como imagem, né, e aquilo que a gente enxerga como consciência é essa imagem. Não necessariamente visual, mas imagem em sentido amplo. Né? Se a Orr estiver certa, a consciência é um fenômeno fundamental, não computável algoritmicamente. Ok? Ou seja, se os campos de informação são uma primitiva física, são um primitivo físico no sentido que nós damos a energia, o tempo, o espaço, ou seja, se o campo de informação não é um derivado, mas um elemento primitivo, constituinte do universo, uma estrutura que precede outras, né, ela tem uma certa primazia sobre outras, então a consciência não seria um epifenômeno, mas um fenômeno fundamental. É nisso que a gente tem trabalhado na área da física quântica, em relação à consciência e tudo mais, tá? Bom, computação quântica versus consciência quântica. Eu acho que eu posso encerrar por aqui para a gente abrir para discussão, a menos que vocês queiram ver esse finzinho, são acho que 8 slides, só acho que esse é o último. Então, computação quântica, o que é? Um modelo de computação mais poderoso, só isso. Teoria aqui, ó, consciência, o que é? Uma teoria sobre a base física da consciência. A computação quântica funciona em qubits, superposição e mareamento. Quando esses qubits caem, ou seja, quando cai a superposição, o estado superposto, entrelaçado, né, acaba a possibilidade de continuar desenvolvendo aquele problema ali. Então, localiza-se em microtúbulos dentro de neurônios. É lá que acontece a sobreposição. Né? Resultado, IAs muito mais rápidas e poderosas. Ótimo. Resultado, explicação para a subjetividade e os qualia. Pode simular processos quânticos do cérebro? Pode. Requer uma estrutura biológica específica e um corpo. Pergunta central. Uma máquina mesmo quântica poderia ter qualia? Né? O meu texto é cético, tá? Sem um corpo vivo, sem um núcleo ôntico, um princípio ôntico, não. Esse princípio ôntico emerge do mundo da vida, não emerge de uma constituição artificial. Eu posso criar vida, digamos, em laboratório, né? Mas, ainda assim, eu estou criando, por meio de passagens técnicas, a vida. A máquina é máquina, não é vida. Né? Se eu criar vida, aí tudo bem. É um ser, como quem faz um filho em laboratório, digamos assim, não utilizando um útero. Né? O útero é muito melhor, né? É toda a ressonância da mãe, toda a emotividade, e assim sucessivamente. Conclusão chamada aqui para uma ação e a nossa discussão, né? Solução para os grandes mistérios da vida requer uma nova forma de fazer ciência, que vai além dos modelos matemáticos e abraça plenamente a riqueza e a beleza da intuição. Né? A IA atual é uma ferramenta mimética, não um ser consciente. Novos modelos nanobrain podem nos aproximar de uma inteligência mais orgânica.
A consciência plena com qualia parece intimamente ligada à biologia e à física quântica de sistemas vivos. Portanto, deveria haver algum sistema biônico para permitir a inteligência artificial de atingir algo como uma qualia. Então, nesse caso, eu estaria criando vida. É um sistema biônico, não só técnico, mas também bio, né? E o verdadeiro desafio, né, o maior risco, não é uma IA se tornar consciente, mas os humanos viverem de forma inconsciente, de maneira mecânica, autolimitada e não intuitiva, não criativa, criando IAs que são espelhos da nossa própria pobreza existencial. Então, o advento da IA é um convite para nós humanos, evoluamos e recuperemos nossa inteligência intuitiva. Bom, vou parar de compartilhar. Essa era a provocação, e obviamente se a gente tiver tempo, seria bacana a gente, enfim, ver como é que tudo isso ecoou dentro de vocês, né? Se causou mal-estar, bem-estar, como é que foi? Assustou um pouco. Teve gente que aplaudiu, teve gente que se assustou. O Alberto quer saber o que seria intuição. Tá, Alberto. As definições de intuição que existem são eminentemente negativas, né? Você diz que quando você diz que a intuição é um conhecimento não mediado ou imediato, isso não é suficiente, né? O ponto de partida, o meu ponto de partida, ele trata da unidade de todas as coisas do universo, ou seja, a estrutura intrínseca do universo é toda unida. E a física já demonstrou isso, e a filosofia entende que isso é um fato, mas não demonstrado. Então, quando eu falo aqui de intuição, nós estamos falando dessa unidade, a capacidade de fazer uno, coisa com coisa, que eu entro em correlação e eu estabeleço essa conexão / conhecimento imediato, não mediado pela racionalidade. A racionalidade opera no segundo estágio, dado o dado do mundo da vida, o dado imediato do mundo da vida, a racionalidade opera sobre esses dados. Acontece que a racionalidade, hoje, a gente tem a teoria da racionalidade limitada, do Kahneman, por exemplo, opera sobre dados limitados por vieses de juízo, por uma série de problemas. E o que eu estou dizendo aqui é recuperar a intuição originária que nós temos no impacto direto, vivo, com as coisas com as quais pretendemos conhecer, é o caminho para recuperar também uma racionalidade mais produtiva e mais eficiente. Porque aí a racionalidade é guiada por um dado imediato do mundo da vida, e não por opiniões, viés de juízo, etc., etc. Tudo aquilo que a teoria do Kahneman já demonstrou exaustivamente que interfere nas nossas decisões, na nossa forma de julgar e tudo mais. Tá? Então, intuição como unidade. Eu e a coisa, sujeito e objeto, fazem uno. Esse oneness, essa unidade, essa capacidade da nossa inteligência de fazer uno com todas as coisas do universo. Acho que você respondeu para o Alberto, né, Alberto? Enquanto a racionalidade, se a gente quiser, divide, tá? Então, se a intuição faz unos versus, né, se ela faz a unidade entre a coisa como conhecimento imediato, a racionalidade divide para conquistar. Cria muros, se vocês quiserem. Como a gente investiu demais no lado racional e abandonou totalmente as trevas da intuição, né, algo que o Einstein, por exemplo, não concordaria, né, ele sempre foi um grande elogiador da intuição. A intuição também como aspecto, se vocês quiserem, feminino da psique, que é receptivo ao universo. Eu não imponho ao universo. Eu leio o universo como ele me chega. Então, desenvolver os dois lados da nossa inteligência, yin e yang. Eu queria falar, posso? Tá legal, deixa eu pedir só pela ordem aqui. A Ana fala e depois fala o Tiago. Tá legal, Então, Érico? a Juliana também está fazendo uma pergunta. Mas a Juliana é uma pergunta mais geral, né, Juliana? Tá. É sobre... Depois você vai dar umas... Que autores ele usou? Então, porque é o seguinte, Érico, se trata de alguma coisa que eu acho que não dá para separar. Eu penso sempre no processo de abdução. É uma coisa que vem lá desde Aristóteles tal, e depois o Peirce, no século XIX, desenvolveu muitíssimo.
esse processo de abdução, ele toma a questão da intuição como algo muito forte, mas não separado totalmente da racionalidade. Então, pensando na lógica trabalhada pelo Peirce, que pensa na tríade, pensa sempre que tem uma interpretação entre você e o mundo. É impossível, quer dizer, essa visão direta, cartesiana, já foi muito combatida e eu acho que não é o que a gente vem trabalhando nas últimas décadas, sei lá, nos últimos 100 anos. Então, eu te perguntaria se algo do tipo da lógica peirciana que integra intuição e racionalidade a partir da abdução não caberia melhor para esse teu modelo. Só assim... Entendi. Deixa eu primeiro dizer aqui, acho que talvez assim, o tempo foi curto e talvez algo que eu disse foi perdido ou talvez eu não tenha dito com a devida clareza. Você viu quando eu comentei que a intuição ela é transcendente no sentido que ela utiliza símbolos, ela vai utilizar veículos para se representar. Agora, eu preciso compreender esses símbolos. Tá? Do ponto de vista concreto, do sujeito de conhecimento concreto, o que se sabe cientificamente sobre os momentos intuitivos é que esses momentos, tipicamente, são momentos em que você tem a ativação do sistema parasimpático e não do simpático. Tá? O que isso quer dizer? Que nos momentos racionais, você está, por assim dizer, vou de novo usar palavras pobres para que você possa levar para o paradigma peirciano e entender que não é um conhecimento imediato, como você talvez tenha entendido. Ele precisa da representação, mas eu preciso compreender a representação. A representação é o invólucro da intuição. O núcleo informacional da intuição é sempre representado num sujeito de conhecimento por meio de símbolos. Acontece que, ok? Então, isso foi dito aqui no ponto que eu trouxe. Agora, trazendo para o caso concreto dos momentos de parasimpático, isso nos 2 doutorados, eu medi isso fisiologicamente, é muito interessante. Você vê o seguinte, quando o sujeito está em estado relaxado, quando você está em estado relaxado, então existem várias pesquisas e artigos sobre isso no âmbito da intuição, mas do sujeito concreto de conhecimento, tá? Investigando com pessoas, tá? Decisões reais, não decisões hipotéticas, e sujeitos reais sendo medidos ou simplesmente relatados. Então, quando você vai para o mundo da ciência, por exemplo, os relatos das top 10 Eureka Situations, você vai ver que o próprio termo Eureka é famoso, você tinha um Arquimedes tomando banho, relaxado na banheira. Neste momento, o que acontece com o sistema parasimpático quando ele predomina? Aquilo que está latente no seu corpo vivo, mas não chega à consciência por um trabalho ativo, por isso eu citei também, aqui usei bastante, com bastante força grifada ali a questão do não viver de maneira inconsciente, ou seja, aquilo que está latente no meu oceano vivo de vida, consegue emergir a consciência, mas emerge por meio de invólucros, de um símbolo, que pode ser um insight. Quando é um insight, no meu livro eu trato isso também por níveis, tá? Quando o problema está demasiadamente já digerido, esse insight pode vir incompleto. Ou seja, é essa a solução. Pronto, acabou. Em outras vezes, ele pode vir em sonhos, que é também um momento de parasimpático brutal. O Kekulé, por exemplo, com aquela fórmula do benzeno. E assim sucessivamente. Ou seja, as top 10 Eureka Situations são todas situações de predomínio do sistema parasimpático. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada com a racionalidade? Não. Quer dizer que as duas devem operar em comunhão. A minha defesa é justamente que nós largamos a intuição às traças. A gente abandonou a intuição nas trevas, como se não fosse possível fazer ciência utilizando a intuição, sendo que ela é uma das asas do nosso pássaro. Tem que usar a intuição e a racionalidade. Quem guia a racionalidade, aí essa visão talvez seja mais minha, eu acredito que quem deveria guiar a racionalidade seria a intuição, e não o contrário. Mas pode acontecer também que a racionalidade auxilie a intuição a se representar. Quanto mais rica a sua cultura, por exemplo, mais precisa a forma como
a sua intuição vai se expressar. O invólucro vai se tornando mais exato. Não é qualquer peixe, é aquela espécie de peixe que aparece simbolizando o que precisa ser revelado, que é a interação real, coisa com coisa, no mundo da vida. Né? Ou seja, se quiser falar fisicamente, energia com energia, o seu estado energético com o meu, em entrelaçamento, revelam um peixe maravilhoso. E é esse peixe que a gente tem que trabalhar e desenvolver. E aí, depois, no momento 2, eu vou usar toda a minha racionalidade, todos os meus recursos, para fazer acontecer na existência o peixe maravilhoso que eu vi. Porque é naquilo que eu devo apostar, porque aquilo é o real da nossa relação. Ou deveria ser. Mas a racionalidade pode atrapalhar. Ah, mas veja bem, o peixe não era tão bonito assim. Né? Começam as dúvidas, os vieses, os preconceitos, assim vai. Espero ter respondido. Muito bom, Érico. Tiago? Boa noite, Érico. Obrigado aí pela apresentação, muito interessante. Fiquei aqui anotando e pesquisando ao mesmo tempo, quando você falava. Eu, na verdade, fiquei com uma curiosidade, né, que é bem interesseira, na verdade, porque tem a ver com temas que eu estou estudando atualmente. Queria saber se você tem acompanhado e tem, né, tentado sistematizar de alguma maneira os debates que têm possibilitado diálogos entre a filosofia ocidental, né, e a filosofia chinesa em torno da categoria de intuição, né? Isso aparece, por exemplo, no Yuki Hui, né, que tem aquele livro sobre cosmotécnica, né, a questão da técnica na China, e onde ele vai falar justamente de uma tradição neoconfuciana, né, chinesa, do século XX, para a qual a intuição é justamente a base do conhecimento. Né? Ela está totalmente integrada, né, dentro desses filósofos chineses. Eu faria talvez uma precisação, tá? Talvez ela seja a base do conhecimento novo. Conhecimento novo de fato, é produzido pela intuição. O que a racionalidade faz por dedução é deduzir coisas a partir de conhecimentos dados que são efetivamente novos. Então, a intuição revela o novo e a racionalidade pode desdobrar infinitas possibilidades daquele núcleo de verdade novo, digamos assim. Sim, acho muito interessante, só que, assim, Tiago, ao longo da minha vida, eu procurei sempre unir muito a prática com a teoria. Então, vou te contar um dos capítulos do livro. O livro vai sair simultaneamente, o livro da intuição, está na gráfica, literalmente. O livro vai sair simultaneamente em português e inglês. Um dos capítulos chama-se Prepare to Die, né? Prepare-se para morrer. Foi um capítulo que, basicamente, eu não vou dizer que eu escrevi ele durante uma jornada, mas ele todo fruto de uma jornada no mundo budista, lá no Nepal. Foi uma jornada uma caminhada de 7 dias em silêncio, subindo uma montanha, lá chamado Annapurna, onde eu utilizei todas as práticas e técnicas ligadas à questão da intuição, e eu busquei ativamente utilizar as práticas do budismo Dzogchen, que tem muita ligação com a questão da intuição e com como recuperar na prática, na tua vida. Portanto, não é uma coisa tão teórica, mas muito mais pragmática, digamos assim, ou seja, como trazer para a sua vida, de fato, essa unidade, esse oneness, né? Ou seja, essa capacidade de volta, de não ter uma mente dualista. Porque no final do dia, veja, a nossa mente é formada, segundo as categorias ocidentais, é isso que você está trazendo, com muita atualidade, ou seja, mas se você voltar na questão do budismo, o que o Buda compartilhou com a gente no final do dia? O nosso problema é a mente dualista. Eu imponho que você está aí, você não sou eu, e eu e você não podemos ser um. É um pecado, digamos, a gente se entrelaçar, né? Fazer amor, se você quiser, aqui de uma maneira poética, né? Mas, no fundo, se eu quero realmente te conhecer, no francês, connaître, né? Essa coisa, eu preciso me entrelaçar contigo. Eu não posso te julgar com as minhas categorias. Aí eu estaria sendo mais justo no meu conhecimento, né? Então, a visão budista e a visão ocidental versus oriental, de certa forma, tem tudo a ver com esse debate. Porque, na prática, a visão
oriental, e eu aqui estou me baseando essencialmente no budismo para ser um exemplo de como eles fazem isso, cara, eles entendem, mesmo eles entendem, que a educação, de alguma forma, há algo na nossa educação que constrói muros, que constrói barreiras, que constrói uma mente dualista. E que o objetivo da meditação, das práticas, do yoga dos sonhos e do sono, é recuperar a mente não dual. Essa mente que consegue fazer unidade com as coisas. E, no final, essa seria a beleza, recuperar a capacidade da nossa intuição. Né? É um caminho prático, praticável e prático. Talvez menos teórico do que um Russell da vida, que as reduções dele lá são absurdas. Tu tem que estudar trocentos livros e vai dizer, como é que eu pratico isso? Como é que eu faço essa epoquê aqui que eu não estou entendendo? Né? Posso te jurar que eu tentei. Né? Eu fiz meu mestrado sobre isso, sobre o mundo da vida, conceito de mundo da vida no Russell. Cara, o troço é difícil de praticar, né? Você tem que abstrair de uma série de coisas e virar um corpo vivo e ficar assistindo para poder observar o outro. No final, isso quer dizer o quê? Entra em modo parasimpático para colher a situação do outro em você, como ele gera variação em você. E demorou para eu entender tudo isso, mas eu posso te garantir, a filosofia oriental me ajudou muito a entender e superar a maneira como eu fui educado, porque eu fui educado também no modo ocidental. Mas é Legal, isso. Obrigado, Érico, esclareceu bastante. Quem que tinha uma outra pessoa que falou que ia comentar alguma coisa? Era a Juliana, né? Juliana queria umas dicas de bibliográficas, Juliana. Pode falar. Não é bem dica, professor. Eu já tenho também pesquisado há bastante tempo intuição, e eu acho que o que o Érico trouxe dialoga bastante com as pesquisas que eu tenho feito já há muitos anos, né, Érico? Então, a gente vê aí a questão entre Oriente e Ocidente, que são complementares, né? São opostos complementares, como na nossa visão ocidental, de repente, a gente negligencia essa intuição, né? Eu estudei o Peirce também no mestrado, e ali, professor, ele fala sobre primeira idade, segunda idade e terceira idade, né? E eu vejo que é uma questão conceitual até. O Peirce, ele fala que não tem... ele não usa a palavra intuição, ele usa abdução, mas a abdução é da categoria da primeira idade. E a primeira idade, ela é daquela que capta o primeiro, aquele frescor, e que passa pela mediação, e que se passar e se provar a verdade, então ela é de fato algo, né? Então ela é uma possibilidade. E eu acho que isso é conceitual, porque quando a gente vai para outros autores, e por isso, Érico, que a minha pergunta daí para você, eu só vou explanar um pouquinho até para compreender por onde você foi navegar, porque outros autores, eles têm essa questão dessa compreensão imediata da realidade, é aquilo que é, né? E aí eu vejo diferença, pois, por exemplo, Kahneman, ele levou o prêmio Nobel de Psicologia levou o prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo, né? Mas ele bebeu na fonte do David Bohm e não deu os créditos. E ele fala de um viés, né? De um viés, enfim, dos vieses ali. E pelo que eu entendi, a intuição da forma que você se refere, ela está livre de viés porque tem a ver com essa captação do uno, daquilo que é. E se é aquilo que é, ele se confirma como verdade, porque ele não tem esse viés emocional. É isso mesmo que eu entendi? Ou pelo menos, tá, assim, vamos lá. Te agradeço muito por trazer o David Bohm, porque ele é a base física da minha pesquisa. Toda a minha pesquisa empírica em física parte do David Bohm e do trabalho dele, tá? Eu tenho correspondência muito ativa com o pessoal. Eu tive contato, felizmente, eu tive a felicidade de chegar em alguns caras que trabalharam com o David Bohm. O Basil Hiley, eu tive aula com ele, e tive aula também com o Chantena, que está escrevendo um dos capítulos do livro, Chantena Sabatini, que é um italiano. É maravilhoso esse cara, tem livros maravilhosos sobre taoísmo. Ele traduziu várias coisas assim, mas ele é físico. Né? Passou a vida estudando física quântica. Então, assim, esses caras chegaram a alguns conceitos, por exemplo, a informação ativa, active information, tá? Onde essa estrutura do universo que nós descrevemos hoje, mesmo com a física quântica, ela não está 100% completa. Ela é uma descrição incompleta ainda.
E isso é bem importante para você entender. Então, o David Bohm é, sim, uma base essencial. Tem alguns outros autores que são importantes nessa trajetória. Eu não usei muito Peirce, na filosofia, eu usei muito mais o Russell. E usei também o Meneghetti como filósofo também. O Meneghetti é esse daqui, né? Isso, exatamente. Usei bastante o Meneghetti, mas o que acontece? O Meneghetti, ele faz um trabalho descritivo. Uhum. Ele não faz um trabalho como eu procurei fazer. O Meneghetti, eu também tive a sorte de conhecê-lo vivo, apesar de ser um cara que tomou porrada pra cacete, para todo lado, porque ele era duro na queda, digamos assim. Não era um tipo fácil, vamos dizer assim, ele era um italiano, vocês sabem como são os italianos, né? Capisce bene? Né? Como se chama gli italiani, não? Allora, esse eu tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente, de ir à Itália, conversar com ele, discutir meus temas de pesquisa e quebrar pau com ele também, assim, de dizer, eu não concordo, eu acho que você está errado, né? E só que acontece o seguinte, ele partiu do Russell, partiu do conceito de corpo vivo e conseguiu desenvolver uma lógica de compreensão desses invólucros que a intuição usa, dos invólucros que o corpo vivo usa. A base do Meneghetti é o Russell, é o conceito de corpo vivo, mas ele testou isso clinicamente. E depois aplicou isso em outras áreas. Diz, cara, se funciona, dá para usar para tomar decisão. Vamos ver se funciona? Então, eu tenho 20 e tantos anos de pesquisa nessa área, tá, gente? Então, assim, uma das pesquisas que eu fiz na Universidade de São Petersburgo, com tomada de decisão, 100 e tantas entrevistas, a partir dos sonhos. Ora, se o Kekulé usou o sonho para resolver o problema dele, por que o Thiago não pode? Por que o Alberto não pode? Né? Se o Thomas Edison resolvia os problemas dele, fazia e criava soluções maravilhosas, invenções incríveis, dormindo na bancada dele. Ele estava com problema, deitava na bancada, dormia, acordava. Ele usava, gente, técnicas sabe aquele José, não sei das quantas, que era um cara bem famoso nos Estados Unidos, de contagem regressiva. Ele inventou várias técnicas para ativar o subconsciente, o contato dele com o subconsciente. E ele é só o Thomas Edison, recordista até hoje de número de patentes no mundo. Então, assim, alguns seres humanos entenderam que a intuição é um negócio maravilhoso e procuraram desenvolver a seu modo. Então, isso é fantástico. Nessa pesquisa que eu fiz, então, Alberto, só para terminar, eu usei o sonho para tomar a decisão e como, digamos assim, pesquisador, eu tentava entrar na bendita situação de Epoqué lá para poder entender quando o sujeito me relatava o sonho, na época eu não entendia direito o campo de informação. Quando o sujeito conta o sonho, na verdade, ele está se articulando energeticamente de um certo modo e ele faz realidade dentro de mim. Em mim vão aparecer aquilo que em fenomenologia a gente chama de pequenas percepções. Aparecem imagens fugazes, cenas, vestígios da intuição do Alberto, vestígios da intuição do Goldfarb. Esses vestígios são as minhas pistas para investigar depois racionalmente com o Alberto a realidade dele, porque eu desconheço a realidade dele. Eu digo, Alberto, se eu te falar da coisa tal, isso faz sentido para ti? Aí você vai dizer, tá, faz. Isso, realmente, isso acontece. Entendi. Conte mais. E o que aconteceu? Como é que vai? Ou seja, você usa um método que é mistura do intuitivo com o indutivo dedutivo. Você faz primeiro a intuição para ler a realidade, depois você usa a indução para investigar e complementar racionalmente, porque a intuição ela pode vir incompleta, um pedaço de imagem, de fantasia, de insight. Eu completo ela com os dados indutivamente e, por fim, uso a dedução para explicar. Olha, o que aconteceu, na verdade, foi isso. Ó. Ponto A. Tu teve, na sua infância, a situação X. Isso causou um nó. Hoje eu posso usar essa linguagem. Isso causou um nó na tua estrutura energética. Ela não flui livremente, ela tem um nó. E esse nó impede a sua percepção plena de impacto. Então, você não está enxergando a situação Y. Mas você consegue entender racionalmente essa situação e reconhecer a origem do ponto cego. Então, assim, é realmente uma ferramenta bem poderosa, a intuição, também na área clínica. O livro tem um capítulo de medicina integrativa, tem um capítulo da área da economia com a intuição, tem a modelagem matemática disso, né? Você tem a parte psicológica também, o uso disso, desse campo de informação para a parte psicológica, e assim vai. Vai lá, professor Alberto, desculpa. Alberto.
Abre o microfone, Alberto. Sim. Eu não sou assim um pesquisador de intuição, mas ela me interessa assim profundamente porque eu percebo que ela influi de forma muito poderosa em determinados momentos na minha vida. Eu estava hoje mesmo voltando para casa, conversando com o cara do Uber, né? E estava falando como que a intuição me fez evitar um atropelamento. Porque eu não sou assim exatamente um motorista mais cuidadoso. Eu dirijo assim no limite entre aquela direção muito cuidadosa, correndo certos riscos ainda quando eu estou com pressa. E normalmente eu tenho um determinado comportamento. O senhor mora no Rio, não? O senhor mora no Rio, é isso? Não, moro em São Paulo. Ah. Eu estava exatamente aqui na Raposo, subindo, indo para minha casa. Tem um ponto de ônibus, logo depois a gente vira assim, é um cotovelo, né, para entrar ali. Normalmente eu venho com uma boa velocidade ali. Naquele dia, eu não sei o que aconteceu, eu resolvi entrar da forma mais cuidadosa possível. Um cara se meteu na minha frente, assim, passou de trás do ônibus. Se eu não tivesse... Inexplicavelmente. Não tem explicação nenhuma. Não, isso tem. já A explicação aconteceu. existe, Roberto. A explicação existe. É isso que eu estou dizendo. Assim, o que faltava, o que a gente entende que falta na física, aqui o que eu estou propondo com os campos de informação nesse livro, tem mais de uma explicação matemática. Tá? A questão matemática ela é secundária. Ela não é a mais importante. Como que eu crio uma explicação matemática para esse fenômeno é uma outra coisa, uma outra camada, porque é uma camada de construção de modelo. Que essa realidade é um dado, ou seja, que a presença, a informação dessa situação fez realidade em você, ainda que não tenha chego na sua consciência, te fez tomar uma providência. Você agiu em frente a isso. Agora, imagina, para usar uma imagem plástica, né, do modelo matemático que eu propunha, tá? Porque o Aníbal propôs um outro modelo matemático, ele usou mecânica fractal. Eu usei um modelo, como se fosse um modelo de treliças, um modelo simples. Você imagina Então, todas as coisas sendo conectadas. A mudança de intenção desse outro ser, dessa outra pessoa, a intencionalidade dele, a intenção dele de fazer algo, modifica instantaneamente todas as... ela é real no universo, número 1, ela é real. A intuição é real. Você tem uma intenção, isso modifica, é real no universo, faz realidade. Ok? Segundo, ela toca as partes que inerentemente tem conexão com ela. E tem correlação com ela. Esse é o fenômeno do entrelaçamento. Então, o que eu percebi, existem, no meu caso, duas situações. Uma em que eu não tinha a menor intenção de fazer aquilo ali. Eu só queria chegar em casa, não estava completamente desligado da situação. Né? A outra que ocorre são dois tipos, geralmente. Aí é numa situação intelectual. Eu estou estudando um determinado tema e algo me diz assim, é por ali. Aí, realmente, eu identifico que há uma ligação com a minha intencionalidade, né? É como um fio condutor invisível, né, Alberto? É um fio condutor invisível. É tipo algo assim, que... vai por ali. Aí eu tenho... Não vai por ali. É tipo assim, como se alguém estivesse me puxando, não. O primeiro fenômeno, Alberto, o primeiro fenômeno, o Jung chamava de sincronicidade. Né? Sincronicidade. Ou seja, você reagiu a algo sincronicamente, aparentemente de maneira sem nenhuma explicação plausível. O próprio Jung dizia, olha, na nossa ciência atual não é possível explicar. Claro, enquanto a gente não considerar a intuição ou a realidade desse campo todo unido, campo de informação, partindo de bom, como uma realidade, cientificamente falando, a gente vai sempre se maravilhar com essa coincidência, que a gente chama de sincronicidade. É uma coincidência. Ou ato falho. É tantas coisas que são vários nomes que se deram, mas o fato que demos muitos nomes não muda a realidade do fato, muda. O fenômeno está ali, ele existe, ele acontece. O segundo dado que você colocou é um modo mais ativo, porque você está buscando. Então, é como se, com a sua intencionalidade, você está tateando o ponto de passagem. E esse ponto de passagem vai se revelando ao longo do teu processo. Né? Então, é por aqui, ele vai se revelando.
Só que é um fio muito sutil, é fácil de perder. É muito sutil, é muito delicada a intuição. Por isso eu disse, é um lado yin da nossa inteligência, enquanto a racionalidade parece ser um lado muito mais yang, expresso, né? Expresso formalmente, ele é posto para fora. E aqui, de novo, o nosso modo ocidental, Tiago, ele valorizou demais, né, o expresso, né, e perdeu, talvez ele tirou todo o crédito, né, desse outro aspecto, que, na verdade, na vida de todo pesquisador, de todo cientista, a intuição é muito importante. A gente sabe que é. Ela guiou muito do nosso trabalho. Mas na hora que a gente vai a público escrever alguma coisa, ou que a gente vai contar uma vitória que a gente teve, dificilmente a gente dá o crédito para a intuição. O Einstein fez isso. Mas poucas pessoas dão crédito à intuição. Porque é como se fosse uma coisa fraca, né? Se alguém aqui diz assim, eu segui minha intuição para chegar nessa descoberta, vai virar motivo de chacota. Você está brincando que você seguiu sua intuição? Isso aí não é coisa séria, certo? Significa o quê? Precisamos dar um corpo científico para a intuição, ponto. Não dá para deixar isso abandonado. E, no fundo, é isso que nos diferencia, ou vai nos diferenciar no futuro da máquina. Essa é a minha hipótese. Porque a máquina consegue raciocinar muito bem. Certo. Muito bom, Érico. Eu estou achando que a gente já teve um bom material aqui para Já deu. as futuras. Eu vou precisar de uma coisa, Érico. Eu preciso que você pegue a gravação e Claro. passa para Camila. Passo. Tá? A gente tem um banco de dados de cada grupo e eu quero muito que a tua fala fique armazenada no grupo de IA, tá? Nesse Tá bom. grupo. Eu acho que a gente poderia seguir muito, óbvio, né? Muito longe na conversa, mas muita gente pediu desculpas aí até pelo horário, porque muita gente tem compromissos agora. Eu atrasei no início, gente. A desculpa quem tem que pedir sou eu. Não. Técnica ali. Não tem problema, meu. Acontece em qualquer lugar, faz parte. A racionalidade da máquina é bem, como você falou, é subótima, né? Não é ótima. A gente está tateando aí para. Mas deu certo. Foi importante que você apresentou, muito legal. Eu fiquei uma coisa que eu fico pensando, Érico. Eu não conheci o David Bohm, mas eu conheci o Mário Chamber, né? Não sei Da se você. USP? Da Oi? USP? Da USP? O Mário Chamber, da USP. É que o David Bohm, ele trabalhou alguns anos na USP. Trabalhou com o Chamber, exatamente. Então deve ter sido colega dele, né? Colega, discordavam, concordavam, os dois eram comunistas, mas não eram, como bons comunistas, não eram 100% alinhados, tem toda uma história em volta Minha deles, esquerda né? é mais esquerda do que a sua esquerda, né? Então logo você está à direita. Mas uma coisa que eles tinham em comum é essa abertura para o Oriente, né? Verdade. Inclusive para o Chamber, né? Agora não é o David Bohm, o Chamber, a mecânica quântica já é uma mudança para o Oriente. Você entende? Eu gravei muitas conferências dele, reflexões dele no final da vida dele, e é bacana porque é aquele momento que o cara. Faz Né, todo sentido. Faz todo sentido. E ele, nesse momento, fez muitas reflexões sobre. Na verdade, Érico, isso a gente pode, num outro momento, retomar, mas, na verdade, vem até antes da mecânica quântica, você entende? Quer dizer, tem um momento no século XIX, eu precisaria lembrar agora exatamente quem são os personagens, que algumas pessoas da Europa já têm um contato com o Oriente. Pessoas da área. Não só o Schopenhauer é um grande elogiador, digamos assim, né, da filosofia. É isso que eu ia te falar. Não é pessoal da área científica propriamente dita, mas da área artística, da área da literatura, que começa a ter esse contato, né? E então o Schemer era uma pessoa que, quando você fala assim, a gente tem que recuperar, né?
bastante vezes você repete essa palavra, Érico, para ele não é muito recuperar, porque, na verdade, nem tudo foi perdido, entendeu? Não. Em tudo, mas é como se o sinal ele não chega adequadamente. Então, se você fizer uma analogia de uma TV ou de um rádio, é como se o sinal chegasse de alguma maneira contaminado, e por isso ele precisa de interpretação, por isso ele precisa de algumas coisas. Todo mundo teve a experiência do insight e a experiência de um sonho. Poxa, um insight é muito mais claro do que um sonho. Um sonho a gente acorda se perguntando o que diacho quer dizer, né? Então, significa que tem ali um ruído na nossa consciência, na chegada das informações à consciência, tem uma interferência, que recebe na psicologia diversos nomes, né? Os viés de juízo do Kahneman é um nome. O Heidegger chamava de man, né? Que é o pensamento coletivo, a influência do pensamento coletivo. Então, você tem muitas dessas concepções de que há algo, né? Não vou dizer algo de podre no reino da Dinamarca, mas é isso, né? Há alguma coisa interferindo na nossa consciência de maneira tal que ela é o resultado como se fosse olha, houve um naufrágio. O que sobrou do naufrágio é a consciência. A gente não tem acesso a tudo da nossa própria vida de percepção. O Bohm tinha muita relação com Krishnamurti, muita relação. Ele tem várias aulas gravadas com Krishnamurti, incríveis. Recomendo assistir. O David Bohm foi até um certo ponto. Ele apanhou muito também da comunidade. Ele não fez nada de excepcional se a gente parar para pensar. Olha só, de maneira sintética. Tu pega as equações da mecânica quântica e escreve elas de maneira diferente. Ou seja, ele escreveu as equações em formato polar e não a equação de onda em formato polar. Ao escrever a equação de onda em formato polar, aparece um termo na equação, ou seja, a equação é simplesmente a mesma equação de onda transformada em formato polar, ou seja, em fase, em frequência. Tá? Ao fazer essa transformação, surge um elemento novo, que hoje a gente chama de Q lá, que é o quantum potential, que é o potencial quântico. É energia potencial, tá? Porque todos os termos da equação são energia potencial. Esse bendito Q não depende da distância, não depende do comprimento de onda. Não depende. E ele não sai de lá. Então ele está ali, ele simplesmente reescreveu. A partir daí ele começa a dizer, cara, então está aqui na própria física quântica, já sem tirar nem pôr, nas mesmas equações, tanto que ele odiava a expressão mecânica bohmiana, porque ele disse, cara, eu abomino, né, a mecânica bohmiana. Não é verdade. Eu só escrevi a mesma equação em formato polar, e aparece aqui um elemento que não depende da distância, que seria um elemento que nos ajuda a compreender o entrelaçamento das coisas no universo. E ele desenvolve uma série de outros trabalhos, tá, gente? Ele simula aquilo. Com o Basil Hiley, em particular, e um programador da Inglaterra, que eu esqueci o nome, eles fazem todas as simulações. Depois que ele sai do Brasil, ele vai para a Inglaterra. E o trabalho dele fica inacabado, realmente. Mas ele avançou muito. Os avanços dele são maravilhosos. Sim, concordo que seja, de alguma maneira, um retorno. A física quântica, de alguma forma, já representa uma interferência, se vocês quiserem, num outro plano, né? Num plano onde tudo é ligado, né? Onde os cientistas do Ocidente veem um limite. Então, se a gente imaginar a figura do Yin e Yang, a gente chegou no ponto em que o branco aparece uma bolinha preta. E aí a semente da física quântica é plantada. E se começa, então, todo um processo de críticas à mecânica newtoniana. 1905 é o famoso artigo do Einstein. Né? Você começa a se falar dos pacotes, né? Os quanta. Caras que não queriam descobrir isso, descobriram isso. Caras que não concordavam com a física quântica, descobriram e colocaram os pilares da física quântica. Olha que contradição. Né? Mas é muito bonito, né, esse movimento na história da ciência. Eu acho que isso me traz um pouco para o nosso ponto aqui, na questão da história da ciência. Parece que tem uma teleologia nos conduzindo de alguma maneira, sabe? Que a gente está sendo subconduzido de alguma forma, inconsciente ou intuitiva, para revelar aspectos que precisam ser revelados para a evolução da humanidade, né? E do conhecimento. Muito bom, Érico. Eu vou agradecer a você pela tua participação, acho que foi muito legal e espero continuar tendo você aqui no nosso grupo, né, Ana? Para a gente seguir esse diálogo aí com a história da ciência e esse teu
vasto conhecimento aí das novidades da ciência. Tá bom, ótimo. Eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar com vocês. Eu não desenhei meu projeto de doutorado ainda, não escolhi ainda o lugar, né? Depois eu quero discutir se tiver essa oportunidade contigo. Eu fiz uma listinha de alguns lugares, mas eu tô com uma criança o meu filho, não tem nem 2 anos, tá com 1 ano e 10 meses em casa. Eba! Então, o que acontece? Eu tô vendo na praça, vocês falaram aí, né, de uma questão da primeira idade, né? Alguém falou, não sei exatamente quem foi que falou da primeira idade. Não, isso é uma forma de detalhar o modelo de Peirce, mas não é primeira idade. Tá, é entendi. primeira idade, é outra coisa. Pois é, mas quando a gente... eu ainda sugiro que você estude um pouco o Peirce. Eu vou aceitar a provocação, sim, e vou fazer um estudo do Peirce. Não tão aprofundado quanto de vocês, mas eu preciso entender, ampliar a base, né? Mas é isso, então, como eu estou com esse bebê em casa, digamos assim, eu não tenho como pensar mais em fazer o doutorado se minha mulher me mata, né? Mas eu quero muito evoluir com isso, mais do meio do ano que vem para frente. Ok. Vou contar com o apoio de vocês e, sim, com muito orgulho, quero participar do grupo. Tá bom? Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, mês que vem seguimos. Camila vai mandando aí as orientações para a turma. E até a próxima. Obrigadão, Érico. Foi uma linda Obrigado. tarde. Tchau. Boa noite. Até a próxima.